Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todas. Estamos aqui ao vivo do nosso canal do YouTube da O Que Nos Une. Logo mais iniciaremos esse nosso grande e importante encontro. Vamos esperando o pessoal também chegar aqui mais uns minutinhos, o pessoal se conectando. Vão aproveitando para pegar uma caneca de chá, uma caneca de café, uma água, para poder se acolher e também poder ter essa escuta do que a gente também preparou para vocês, com muito carinho, com muito cuidado, e que a gente tenha aí um primeiro e importante grande encontro do Eu Posso, que logo mais vocês também saberão o que é esse famoso Eu Posso que a gente tem divulgado muito aí para vocês, né, Aninha? E vai ser o primeiro encontro de muitos, né? Com certeza, com certeza. Então vamos lá, para a gente poder começar esse nosso encontro, agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente, dessa nossa forma de partilhar o conhecimento e trazer conversas importantes diante das necessidades que a gente tem vivido, que a gente tem experienciado também, e o quanto nós podemos nos unir, nos fortalecer para construir algo que tenha aí cada vez mais significado, mais sentido para a gente. E nessa conversa de hoje vou apresentar o nosso canal, a nossa estreia também com o canal do YouTube. A gente estava um pouco resistente, sabe, de fazer, vamos fazer pelo Instagram, vamos fazer. E a gente falou, não, vamos lançar uma nova fase da O Que Nos Une, com essa parceria importante da Orquiária, que daqui a pouco a Ana Paula Oliveira vai falar aqui para a gente. Mas é uma estreia muito valiosa para a gente. Eu sou a Ana Carolina Dorigon, eu sou a fundadora da O Que Nos Une, e poder receber vocês aqui é um prazer imenso, é uma oportunidade muito grande. E aí, nós, da O Que Nos Une, eu falando aqui, Ana Dorigon, mas representando pessoas importantes que também estão com a gente, como a Cris Dorigon, o Alexandre Jonas, a Rafaela Alonso, a Rayane Torres, a Daílza Barbosa, a Nádia Moia, a Alessandra Martos também, todos e todas aqueles que também se unem a gente para poder fazer algo de muito valor. E com essa parceria muito importante da Ana Paula, agora aqui também, da Academia Orquiária. Eu, como vocês e algumas pessoas sabem, a minha área de atuação é na área do desenvolvimento humano. A minha formação inicial, só para vocês me conhecerem um pouco mais, quem também estiver chegando por aí e ver aí todas essas conexões, essa imagem desse projeto muito importante também. Eu trabalho na área de desenvolvimento humano há 21 anos. Eu brinco que a maioridade chegou esse ano para mim, da minha área profissional. Esse ano eu completei 21 anos na área da educação, escolar principalmente, olhando para o desenvolvimento de crianças, jovens e professores e gestores, e também comecei a expandir esse conhecimento para outras organizações. O quanto isso também é importante, porque tem temas tão essenciais como, por exemplo, inteligência emocional, que é necessário em qualquer ambiente, qualquer organização. Então, nós, né, da O Que Nos Une, temos diferentes aí especialistas, pessoas que vão estudando diferentes habilidades, competências. E o meu grande foco de estudo é a neurociência aplicada a esse desenvolvimento. Então, o que eu gosto muito de fazer, de estudar, entender como a gente funciona. Puxa, por que a gente faz o que a gente faz? Ou por que a gente faz como a gente faz? Então, são perguntas que me inquietam. Então, a minha formação, ela é baseada na área da educação, né? Toda pautada na área da educação, na área da neurociência e também na parte de inteligência emocional, alguns aspectos voltados para a psicologia do desenvolvimento. E aí, quero trazer a nossa super importante convidada de hoje, a Ana Paula Oliveira, para poder falar sobre a história dela, a trajetória dela, a Academia Orquiária, e depois nós vamos falar dessa conexão da O Que Nos Une com a Academia Orquiária. Ana, por favor, seja muito bem-vinda. Obrigada, Aninha. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui, né? Uma honra fazer essa parceria com a O Que Nos Une. Eu acho que a gente não imaginava, né, que a gente ia conseguir construir isso tão rápido, né, Ana?
Falando um pouquinho de mim, eu sou administradora de empresas, não sou da área de educação, mas eu sempre tive muita vontade de compartilhar conhecimento, principalmente com jovens. Eu tenho aí mais de 20 anos de experiência em empresa e acho que tenho algumas coisas que eu posso ajudar, né, principalmente nessas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, como se comportar, quais são os conhecimentos importantes. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode trocar muito. A Academia Workiária é um portal de cursos online que eu estou colocando junto com outras pessoas, também outros parceiros. A princípio, esse sonho era só meu, mas eu comecei a apresentar para um monte de gente, e aí todo mundo se interessou, e muita gente bacana, muita gente competente, e agora já tem outros instrutores participando e colocando cursos na academia. A Ana Dorigon, da que nos une, também vai colocar cursos lá. Então, a nossa ideia é oferecer, né, uma formação para os jovens e para qualquer pessoa que queira mais conhecimento e queira se desenvolver profissionalmente. Esse é o propósito da Academia Workiária. Nós somos novos, o nosso site está começando a oferecer cursos agora, então a ideia é que aos poucos vocês vão ver que vão aparecer novos cursos por lá, mas tudo feito com muito carinho e muita dedicação também de um time que está se formando agora. E o quanto, né, Ana, essa conexão que a gente vem tentando já construir em conversas, em partilhas, em experiência de uma, experiência de outra, e juntar, né, no momento tão também, acho que necessário para a gente fortalecer, né, e trazer somatória de forças. Acho que esse é uma grande... acho que ressalta muito isso, o mundo que a gente está vivendo, a sociedade que a gente está vivendo. Deixa muito latente para a gente a importância de conexões como essa. De, puxa, o que eu tenho de melhor? Né? O que o meu time que está trabalhando tem de melhor que pode somar com outros times? E aí a gente fazer essas conexões, construir essas congruências para a gente criar, por exemplo, aqui, o Eu Posso, né, Ana? E aí a gente trazer um pouco para vocês quem nós somos, né? Quem é aqui, tanto a Academia Workiária, como o que nos une, como vocês escutaram aqui, apreciaram agora aqui também, e poder também conhecer o que é esse famoso Eu Posso. Olá, Dai, acabei de falar de você aqui também. Boa noite. Feliz em você estar aqui com a gente. Muito bom, muito bom. Daniela também. Boa noite, Felipe. Felipe é um super jovem do projeto Vez e Voz também. Que bom que você aceitou o convite de estar aqui com a gente, Felipe. Aproveite muito. Que legal. Ana, e pegando também esse gancho, né, do quanto é pertinente a gente falar sobre essas coisas agora, falar sobre esse assunto, o quanto que hoje em dia é todo mundo conectado, todo mundo nas redes sociais, todo mundo prega que tudo é lindo, maravilhoso, todo mundo é perfeito, todo mundo sabe tudo, né? E para a gente parar e refletir que a vida real não é bem assim, não é bem assim, não é para ninguém que está lá. E para a gente olhar para dentro da gente e ver que a gente também tem muitas coisas boas, que a gente também tem coisas a melhorar, e que a gente não se deixar influenciar por esse mundo que a gente vê aí, né? Às vezes a gente acha que tem coisas que são tão inatingíveis, mas na verdade a realidade é diferente, e a gente pode muito. E o quanto a gente pode, nessa realidade, também construir uma nova realidade, uma história que vai para um outro caminho. Que não significa que o que eu estou vivendo hoje, ou o que eu já vivi, determina aquilo que eu posso ser, aquilo que eu posso me tornar. E isso tem muito a ver com a criação desse eu posso. Vou pedir para o Juan trocar a tela para a gente. Que bom, gente. Muito bom vocês aqui. Deixa eu falar mais um oi aqui também. Além do Felipe, a Dani, a Bárbara, a Alina, o Marco também. Olá, Hugo também. Sejam muito bem-vindos, gente. Olha lá, o Felipe colocou. Adorei o Vez e Voz, tenho certeza que iria gostar desse também. Com certeza. É uma inspiração que veio do Vez e Voz com a ideia da Ana aqui, da Ana Paula, da Workiária, para a gente poder potencializar o trabalho com jovens, viu, Felipe? Que ótimo. Oi, Sirlene também. Muito bom, gente. Essa interação ela é fundamental, né? Perguntas, ideias, deixam aqui para a gente que a gente o tempo todo vai estar conversando também com vocês. Essa é a diferença, né?
A gente quer participação, né, Ana? Exatamente. E aí, né, Aninha, o projeto Eu Posso nasce dessa parceria, dessa inquietude que tanto a Ana também, né, vem aí estudando, vem observando, vem levantando indicadores importantes diante da situação de como que esse jovem está se constituindo, como a gente também aqui da O Que Nos Une, tanto no projeto Vez e Voz, que o Felipe falou agora aqui, né, citou aqui, como também de ações em que a gente vai olhando para essas questões de buscar o primeiro emprego, como isso é desafiador, né, Ana? Ferramentas, técnicas, como que a gente pode melhorar o nosso emocional? Porque, além de ser uma fase desafiadora, porque tem aspectos do desconhecido, como que eu vou chegar, como que eu faço para conversar, quem é a pessoa que eu vou encontrar, como que eu vou me comportar, como a Ana falou, né, os estudos de comportamento, a transição da adolescência para a vida adulta, cheio de expectativas, de responsabilidades, de transformações. E a pergunta, né? Como é trabalhar, né? Como é que é entrar nessa vida? O que se faz? Né? Eu tenho ouvido isso de algumas pessoas. Às vezes, para a gente é tão óbvio, né? Que a gente já trabalha há tanto tempo, as pessoas falam, mas como é que é trabalhar? E é isso que você falou, né, Ana? O óbvio, às vezes, começa a falar, não, peraí, não é tão óbvio assim. Isso. Não é tão óbvio. E o quanto é importante colocar isso de uma forma muito leve, muito positiva e muito construtiva, além de ser efetiva. A gente buscar resultados que sejam mais significativos, né, Aninha? Isso. Exatamente, é isso mesmo. E aí a gente pega o gancho do eu posso, né? A gente acha que todo mundo pode. A gente, né, todos, principalmente os jovens que estão entrando nessa batalha agora, nessa fase da vida cheia de expectativas, como a Ana falou, é possível. Você pode, você é capaz, você consegue, e a gente está aqui para ajudar, né? Compartilhando o conhecimento, a Ana aí com todas a experiência dela, inteligência emocional, eu com toda essa experiência que eu venho do mercado de trabalho, vendo o que as empresas precisam, o que as empresas querem de um profissional. Então, isso eu acho que o projeto vai trazer muita informação rica para todo mundo que está nessa fase. Com certeza, com certeza. E essa junção trouxe conexões de outras também pessoas que eu quero destacar aqui, que são importantes para que isso tudo aconteça do Eu Posso, como a Bárbara, né, como a Luana, o Juan, que está aqui, que trabalha com a gente da O Que Nos Une, é um jovem importante que mostra toda essa transformação também e que tem um potencial, que está organizando, estruturando tudo isso aqui que vocês estão vendo, né, podendo acontecer com toda essa base que a gente tem, com essa conexão. Então, da Bárbara, agradecendo, a Luana e o Juan também, que são muito importantes para que isso aconteça. Para que isso seja possível, para que eu possa, né, Ana, para que a gente possa fazer isso e que vocês possam também, não só um aspecto de acreditar, mas é um aspecto de fazer acontecer. Tem a ver com mudanças internas para que aconteçam mudanças externas. E é sobre isso que a gente também vai falar, né, Aninha? Isso mesmo, né? E aí são encontros, né, Ana? Só para falar, que eu ia citar aqui, para esse ano, são 3 encontros que nós já temos planejado. Esse é o nosso primeiro encontro, terão mais 2, então aguardem aí também, que isso é muito importante. O projeto ele tem a proposta de fazer esses encontros, de ter essas partilhas e ações também, que a gente já está planejando aí, mas que vocês saibam que para esse ano tem 3 encontros muito importantes. E a gente começa com esse tema, né, sobre as emoções que envolvem esse momento de buscar o primeiro emprego, que a gente sabe que às vezes a gente nem sabe direito o que a gente está sentindo, se é um misto de ansiedade com felicidade, então a gente vai trabalhar um pouquinho disso aqui hoje, para entender também. Vocês também vão dar informações para a gente, para que a gente possa devolver com um apoio, com uma ajuda, com alguma orientação. Tá? Então, assim, aqui é uma participação, todo mundo tem que contribuir, não é só a gente não, né, Aninha? Exatamente. Olha só, tem uma pergunta importante, Ana, se você quiser já trazer aqui, a Daniela Andréia está perguntando aqui, quais os cursos que a Orquiária oferece? Como acessar, Ana? Olha, hoje a gente tem curso de comunicação para o dia a dia, temos um curso de formação de operador de telemarketing, um curso básico. Tem um curso de gestão de conflitos que está saindo no forno essa semana. E tem 2 cursos prontos que devem entrar até o final do mês, que é o de formação básica para o primeiro emprego. E aí, nesse curso, a gente vai dar uma geral. Vamos ensinar como se comportar,
como lidar com os colegas, como lidar com o chefe, como se comunicar nas redes sociais, como se comunicar por e-mail, por telefone. É uma orientação bem, bem geral para quem nunca trabalhou e precisa saber por onde que começa. Tá? Então, é um curso que vai entrar no ar até o final do mês de novembro, ele vai estar disponível e tem muita coisa legal. Mas no site da gente, o academiaworkarea.com.br, vocês conseguem ver, no blog já tem muita informação bacana, então dá uma mexida lá, uma fuçada, que eu tenho certeza que vocês vão ver lá informações de como fazer o currículo, como lidar com as pessoas no trabalho, tem muita coisa bacana. Excelente. E os links, pessoal, tá aqui na tela de comentários, então vocês podem acessar para conhecer mais também, ok? Olá, Rafa, que bom você aqui também. Prazer, Tarcílio também. Isabela, boa noite, pessoal. Olá. Sejam muito bem-vindos. Isabela. Vamos lá, Aninha? Vamos lá, então vamos lá. Então, o nosso primeiro tema, né, Ana, é a gente falar, e eu quero saber mais aí de você. Qual a importância desse primeiro emprego, Ana? O que você pode trazer para a gente com essa ideia? É uma mudança, né? Uma mudança importante na fase de fase nas nossas vidas, né? Uma passagem meio que para o mundo adulto. E não tem como a gente começar a falar de primeiro emprego sem a gente falar do cenário que a gente vive hoje no Brasil. Se ouve falar demais na televisão, no jornal, rádio, todo mundo falando do desemprego, que o desemprego cresceu bastante, né? E eu queria mostrar para vocês aqui, vou compartilhar aqui um cenário, só para vocês terem uma ideia de números, né, que a gente ouve muito em percentual no jornal, às vezes não fica tão claro, mas eu quero dar esse número, essa overview para vocês aqui em números absolutos, que eu acho que é importante. Vocês estão vendo a tela? Está compartilhando, Ana, agora sim. Então, gente, a população brasileira, né? Nem todo mundo tem essa informação, mas a gente está hoje em aproximadamente 213 milhões de habitantes. É muita gente. E a gente ouve muito as pessoas falando como que está essa distribuição do desemprego nos estados. A gente tem hoje, desses 213 milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas estão em idade para trabalhar, ou seja, estão acima dos 15 anos e não estão mais na idade de aposentadoria. Então, são as pessoas que eles chamam de economicamente ativa, são as pessoas que produzem, que geram renda, que trabalham, né, que fazem a economia girar com o seu trabalho. Dessas pessoas que estão em idade de trabalhar, a gente tem hoje 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Além desses 14 milhões, a gente tem também 6 milhões de desalentados. O que são os desalentados? 14 milhões de desempregados. Os desempregados são aquelas pessoas que estão procurando emprego, que procuraram ou estão procurando nos últimos 60 dias. Os desalentados são aquelas pessoas que já procuraram muito, mas pararam de procurar porque não acharam, ou porque não se sentem capazes, ou porque não se acham preparados para encontrar um emprego e desistiram de procurar. Então, eles não entram nessa conta que a mídia coloca para a gente de desempregados. Então, além dos 14 milhões de desempregados, nós temos os 6 milhões de desalentados, que dá aí 20 milhões de pessoas que hoje estão, né, precisando de um emprego, independente de estar procurando ou não. Eu queria trazer esse número para vocês, porque é importante a gente... Não dá para a gente falar, né, da busca do emprego sem a gente se preocupar com esse cenário que a gente vive hoje. E aí, um dos maiores motivos, assim, a gente vê que desse volume todo de desempregados, uma grande participação aí é dos jovens, né? Não se fala muito dessa quebra, eu vou interromper aqui um pouco o compartilhamento, não se fala muito dessa quebra, mas a gente sabe que uma grande parte desses impactados pelo desemprego são os jovens, porque eles não têm ainda experiência profissional, que muitas empresas pedem essa experiência, e aí fica difícil, né? Você não trabalha, não tem experiência, você não tem experiência, aí você não trabalha. A gente não sabe o que começa primeiro, e começa aí uma crise existencial da gente se preocupar sem saber como é que a gente faz para resolver esse impasse. E uma outra questão que impacta muito o desemprego dos jovens é que
existe uma grande parte da população que não terminou o estudo, não teve condições de terminar o ensino fundamental. E as empresas procuram muito pessoas com uma qualificação um pouco melhor. Então, quando você não foca, não tem essa condição, né, de buscar terminar o seu estudo, acaba dificultando um pouco mais essa busca pelo emprego. Dos agravantes que essas pesquisas falam é que, por muita gente não ter finalizado o ensino básico, existe uma grande parte da população de jovens com uma dificuldade muito grande em matérias básicas para o dia a dia, que é o português e a matemática. Então, isso é um ofensor. Então, das primeiras mensagens que a gente traz aqui nessa conversa é: estudar é muito importante. Ah, Ana Paula, mas eu não gosto de matemática, eu não gosto de português. Você não precisa saber tudo de matemática, você não precisa ser o mestre da matemática, mas saber as operações básicas de somar, dividir, entender um pouco de percentual, isso vai fazer muita diferença, né? Procurar entender um pouco mais, saber falar o português de forma mais correta e ler é uma coisa que sempre me diziam isso, e é a pura verdade, né? Quando a gente lê, procura ler muito, a gente acaba aprendendo a escrever e a falar de forma mais correta. Então, lê qualquer coisa, lê gibi, lê jornal, lê matéria na internet. O importante é a gente estar atualizado, porque sempre aparece uma dúvida de uma palavra, não sei como escrever, como é que eu faço, mas quando você lê uma coisa, você lembra, fala, opa, aquela palavra que eu não sabia como escrever está aqui, se escreve desse jeito. E acreditem, isso faz uma diferença muito grande, porque os profissionais hoje, eles estão buscando funcionários, e muita gente fala que não encontra profissionais para trabalhar. E isso é uma coisa que me intriga um pouco, porque como assim tem um monte de gente procurando emprego, as empresas procuram funcionários e não encontram? E uma das razões é essa, porque eles acham que eles encontram pessoas que não estão com essa formação básica adequada. Então, gente, se eu puder dar um recado, uma mensagem para vocês do fundo do coração, encontrem qual é a dificuldade. Eu não sei matemática, tenta pelo menos o básico aprender, isso vai ajudar muito. E o português, tentar também buscar o máximo possível de informação, de leitura, para poder se comunicar de forma de forma boa, tanto forma falada, né, o português falado, como o escrito, porque hoje se troca muito e-mail, se troca muita mensagem. É importante saber escrever, né, e falar corretamente. Tá? E a gente fez, na Academia Workiária, uma pesquisa com alguns profissionais, e eu queria compartilhar com vocês aqui o que é que eles sinalizaram para a gente, do que eles buscam, o que eles esperam de um profissional para contratar uma pessoa, o que eles gostariam que esse profissional tivesse. E eu vou mostrar para vocês aqui. É bem interessante, né, Ana, quando você fala da questão de repertório, e somado a isso a experiência que é necessária também, o quanto essas duas ideias, né, elementos básicos, são diferenciais para o indivíduo. Né? E quanto mais eu tiver oportunidade de ter uma experiência, de conhecer um tipo de trabalho, de participar, de se interessar, eu acho que isso vem muito ao encontro do que a gente também pretende aqui, de poder lançar essas ideias. Bem interessante, Ana. E a gente começa do básico, né, Aninha? Por mais que eu fale, eu não sou um expert em informática. Quando a gente começa no primeiro emprego, vamos procurar primeiro o que a gente precisa ter de base, né? Antes de chegar em ser um especialista em PowerPoint, em Excel, saber fazer fórmula, programar, vamos procurar o básico, porque isso é uma coisa muito falada pelas pessoas que selecionam profissionais. Eles buscam muito esse profissional que tem essa preocupação em aprender. Você não necessariamente precisa saber tudo, mas você precisa também buscar, você ter consciência que você não tem alguma dificuldade em matemática ou em português, e você saber disso e ir buscar ajuda. Né? Muitas vezes a própria empresa oferece essa ajuda. Então, é uma coisa para ficar sempre alerta a esse tipo de conhecimento, porque é uma coisa que vai agregar muito e vai ser a diferença na sua busca por emprego. Tá? E aqui eu queria mostrar, quando a gente perguntou nessa pesquisa, o que os gerentes, os gestores, né, eles procuram em um funcionário. E aí aparecem algumas coisas aqui que eu quero explorar um pouco mais. Isso que a gente falou agora, saber falar e escrever bem,
já que a gente hoje lida com o público, você lida com o cliente, seja ao vivo, por telefone, por rede social. Os atendimentos ao cliente hoje usam muito essas ferramentas de chat, de responder mensagem de cliente nas redes sociais. Você precisa falar no telefone, você precisa falar pessoalmente. Então, saber falar, né, ter essa voz ativa é muito importante. Isso faz diferença para a empresa, porque na hora que você está falando com o cliente, você está representando a empresa. Por isso que isso para eles é importante. Um outro ponto é o ser educado e cordial. Isso daqui, às vezes, a gente até esquece, e voltando lá do que a gente falou de óbvio, parece, né, óbvio, mas eu sou educado, mas a gente precisa expressar a nossa educação. O bom dia, o boa tarde, o obrigado, por favor. Essa cordialidade junto com as pessoas que estão trabalhando com a gente, no dia da entrevista, né, quando você vai falar com alguém. Então, isso é uma coisa muito importante, que vale muito a pena ficar atento. E ser educado e cordial não é ser só com as pessoas que você vai trabalhar. Se você vai numa empresa, é desde o porteiro que está lá abrindo o portão para você até o dono da empresa. Desde a pessoa, o segurança que está lá cuidando. Então, assim, a educação e a cordialidade a gente demonstra em todas as nossas relações. E isso é muito percebido, por mais que você fale, não, ninguém percebeu, percebe, a gente sempre observa, né? A gente sempre está de olho. Quando alguém não é educado com a gente se sente incomodado. Então, é mais um ponto para saber que a gente está sempre sendo observado em relação a isso. O terceiro ponto é tratar bem e valorizar os clientes. Muitos gestores me falaram sobre isso, né? O cliente, por mais que a gente muitas vezes não lembre disso, mas é o cliente que paga o nosso salário. Sem cliente não tem empresa, sem empresa não tem emprego. Então, se você tiver que escolher quem é que você vai tratar melhor, para quem que você vai jogar o tapete vermelho, é para o cliente. Tá? Então, lembrar sempre que esse é um tratamento fundamental. Tem que ser bem dado. O cliente tem que se sentir valorizado. Porque tem um monte de concorrente, um monte de empresa. E para as pessoas mudarem, basta um clique. E hoje em dia, oferecer um atendimento diferenciado faz as pessoas pensarem 2 vezes antes de mudar para a concorrência. Outra questão que foi mencionada na pesquisa é ser honesto e ético. Mas qual é a dificuldade, né? Todo mundo se acha honesto e ético, mas ser honesto é você saber que você está ali naquele horário de trabalho, é para trabalhar, não é para você passar o dia inteiro lá no WhatsApp, conversando com os amigos. Essa honestidade de compromisso mesmo com a empresa, né? O ser ético é você saber que você está ali trabalhando, você não pode pegar aquelas informações que você ouviu ali dentro da empresa, muitas vezes em caráter confidencial, e contar para outras pessoas, contar para os amigos, contar numa mesa de bar quando estiver fazendo happy hour, porque são informações que muitas vezes não podem ser divulgadas. Então, isso é uma coisa que as empresas também procuram em um funcionário, esse cuidado do funcionário com as informações que ele vai ver e ouvir ali dentro, tá? Um quinto ponto da pesquisa é a vontade de aprender. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas que falam assim, mas eu fui contratada só para fazer esse pedaço aqui, não vou fazer aquele outro, porque ele não faz parte do meu trabalho. Não, a vontade de você aprender, essa disponibilidade de você querer aprender outras coisas, exercer outras funções, isso mostra disponibilidade, vontade de crescer dentro da empresa. E isso faz diferença, porque você quer dentro da sua empresa alguém que te ajude a fazer o negócio andar. Então, aquela pessoa que está ali só olhando para o seu quadrado, que não pensa mais no todo, que não quer saber de ajudar um colega, de aprender uma coisa nova, essa pessoa perde um pouco o valor dentro das organizações. Outro ponto é a iniciativa para solucionar problemas, tá? E aqui eu falo também, tem um pouco relação com a vontade, né? Vontade não só de aprender, mas vontade de fazer, que às vezes a gente vê que tem alguma coisa acontecendo que a gente até poderia dar uma força para ajudar, orientar, dizer, olha, eu acho que deveria ser feito assim, eu acho que desse jeito pode funcionar. Não que você vai ter a autonomia para resolver, mas você pode já chegar para o seu chefe e falar, olha, aconteceu esse problema, que tal se a gente solucionar dessa forma? Posso ir resolver?
Porque quando a gente tem uma equipe, quando a gente tem pessoas trabalhando com a gente, é o que a gente mais quer, que essas pessoas tirem o máximo possível dos problemas do nosso colo e nos ajudem a resolver essas questões do dia a dia. Então, ter essa iniciativa, mostrar essa proatividade, é uma coisa que faz diferença. A outra questão é o bom relacionamento com os colegas, né? Tomar cuidado com aquele disse-me-disse, não entrar em roda de fofoca, isso é muito importante. Por mais que, fulano é meu amigo, eu vou contar o segredo para ele. Ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. Então, todo cuidado é pouco. E vou lembrar que você está ali construindo a sua imagem, né? Você está entrando na empresa para construir a sua imagem. E o bom relacionamento, tanto com os colegas, quanto com o chefe, ou com todas as pessoas que estão ali dentro, são fundamentais. O outro é o comprometimento com o trabalho. Isso foi um ponto que apareceu muito, e eu acho que aqui tem um problema um pouco cultural do brasileiro, né? Nós somos um povo que gosta muito de festa, tem carnaval, tem réveillon, e aí muita gente acha, não vou faltar nesse dia porque é uma emenda de feriado, não quiseram me dispensar. Quando você trabalha numa empresa, aquele chefe, aquele cliente, ele conta com a sua presença, com a sua participação naquele dia. Se você não vai, alguma outra pessoa acaba sendo penalizada, porque vai ter que fazer o trabalho dela e o seu trabalho. Então, esse é um outro ponto que foi muito mencionado pelos gestores. Eles buscam pessoas comprometidas, que tenham o compromisso. Eu assumi esse compromisso e eu vou trabalhar. Lógico, vão ter dias que você vai estar doente, que você vai precisar faltar, porque seu filho adoeceu, porque sua mãe adoeceu. Imprevistos acontecem com todo mundo, mas acho que a gente tem que ter, né, a ciência de que se a gente foi contratado é porque a gente é importante naquele lugar e a gente tem que estar lá. Outro ponto é se vestir de forma adequada. E o se vestir de forma adequada, gente, não é você ir se mega produzido. É você saber que hoje em dia tem muita empresa que fala que você pode ir vestido de forma mais informal. Mas aí tem gente que vai de chinelo, tem gente que vai de short. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. O se vestir de forma adequada é você se vestir de forma adequada para aquele ambiente. Se todo mundo vai de bermuda e tênis, beleza. Mas será que dá para ir de chinelo? Será que dá para ir com a roupa suja? Será que dá para ir com um decote muito grande, aquela roupa que você vai para a balada? Então, é ter essa consciência. No questão de se vestir, quanto mais discreto você estiver, melhor. Porque a ideia é que você não é aquele funcionário que entrou e chama a atenção pela sua forma de se vestir, ou porque está muito bem vestido, ou porque está muito mal vestido. Isso não tem a ver com a qualidade da roupa. Um calça jeans, uma camiseta e um tênis, ou um sapato fechado, já está de ótimo tamanho. Não precisa ser uma mega produção. Só não precisa ser uma coisa que chame atenção de forma exagerada, né? Que seja inadequada para o ambiente. Então, a roupa da balada, a gente vai para a balada. Para o trabalho, a gente coloca uma roupa neutra. E um outro ponto que foi muito mencionado é ter noções de informática, principalmente do Word e do Excel. Esses foram os 10 pontos que eu ouvi de pessoas que buscam profissionais e que eles disseram que era importante, era muito valorizado. Então, acho que para quem está entrando no mercado de trabalho, acho que é uma coisa bacana da gente mencionar, porque você já tem uma luz, né? Você tem um direcionamento de como você vai se comportar, né? E aliado a tudo isso, a gente teve aí esse período de pandemia, né, onde as empresas passaram por dificuldades, muitas empresas fecharam, a contratação de funcionários ficou muito mais restrita pela falta de recurso financeiro. No Brasil, os custos para contratar funcionários são muito altos, as empresas pagam muitos impostos pela contratação. Então, quanto mais o jovem que está entrando no mercado de trabalho se atentar, se preocupar em atender esses requisitos, né, eu acho que mais chances ele vai ter de conseguir se recolocar. Com certeza, Ana. E eu estava observando e eu fiz uma junção com a pergunta da Ilza Barbosa aqui para a gente. Ela coloca assim, Anas, quais as principais habilidades socioemocionais essenciais que os jovens devem possuir ao entrar no mercado de trabalho? E aqueles 10 tópicos que você acabou de mostrar,
eles mostram, eles revelam muito dessas habilidades. Então, por exemplo, a Daílza e todos que estão aqui também, né? A parte da comunicação ela é fundamental, fazendo uma conexão com esse material da Ana. A questão da iniciativa, sim, a questão da autoconsciência, né? Como que eu trago um processo de autoconhecimento para mim, para eu saber como que, por exemplo, eu tenho que me vestir, eu tenho que entender qual é a melhor forma de eu me comportar, ou de uma situação, né, de vestimenta também. Um outro ponto importante, Ana, que você traz é também a empatia. Você ter esse cuidado com o outro, você ter consciência social, mais do que só a palavra empatia, essa consciência social, essa consciência de coletivo. Isso. Então, habilidades, Adailza, que eu vejo aqui, aí eu vou passar para a Ana também para ela responder, que eu vejo, principalmente nessa pesquisa importante que a Ana traz, para mim é o processo de comunicação, porque o quanto a comunicação é falha no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, então é uma necessidade, né, latente. A iniciativa, porque eu não preciso buscar a solução completa, mas eu mostrar ali, olha, a minha iniciativa, pensei nisso, o que você acha? Vamos testar. Isso é fundamental, é uma outra habilidade socioemocional, é a iniciativa. Eu vejo a consciência social, vejo o processo de autoconhecimento, Ana. O que mais você responderia aqui também para a Adailza? Eu acho que, juntando tudo isso, tem uma questão que eu acho que é importante, que muitas vezes a gente entra no mercado de trabalho muito inseguro. E a gente tem esse receio de dar opinião, de se manifestar. Ah, mas será que eu posso? Será que eu não posso? Então, é aquele medo de saber até onde eu posso ir, até onde eu posso dar minha opinião, dizer que eu acho que poderia ser feito de forma diferente. Então, eu acho que ter essa segurança de que você vai falar alguma coisa que é realmente pertinente, saber que você realmente você acha que aquilo faz sentido, você não ter o medo, sabe? Eu acho que você deixar um pouco de lado esse medo e essa insegurança de se expor, né? Porque às vezes a gente perde algumas oportunidades porque a gente fica com receio de dar a nossa opinião, de contribuir com alguma coisa. E aí você vê que vai lá alguém e vai e faz exatamente o que você pensou. Você fala, poxa vida, eu tinha pensado aqui. Mas, e não fiz. Então, uma dica para os jovens, porque quando a gente está começando é difícil mesmo, não é fácil você chegar lá e já se achar. Mas, às vezes, a gente tem alguma informação baseada em alguma experiência ou alguma coisa que a gente viu e você pode chegar, usando a sua capacidade de se comunicar bem, chegar e trazer alguma sugestão e alguma opinião, né? Então, recomendação do que fazer. Então, a minha dica seria, eu acho que ter muito cuidado para que esse medo e essa insegurança não atrapalhe o seu desenvolvimento. Eu acho que isso é uma habilidade que precisa ser trabalhada. Sim, concordo aí, também somado a isso, a autoconfiança. A autoconfiança, né? Esse trabalho, assim, como que eu confio mais em mim, quebrando esse medo, entendendo que o medo ele tem uma função, depois a gente vai falar sobre isso, mas que quando ele paralisa a gente não consegue se desenvolver como a Ana está trazendo aqui para a gente. Né? Então, a Daílza, ótima pergunta. São habilidades técnicas, como você viu lá também, na parte de Excel, de Word, de elementos técnicos, mas a grande maioria, nós estamos falando de habilidades sociais, né, socioemocionais, que são fundamentais para o desenvolvimento da própria equipe, desenvolvimento de indivíduo no ambiente, né, Ana Paula? Isso. E a gente está falando isso, não é porque todo mundo tem que ter tudo isso, mas é que como a gente está falando com um público que está entrando no mercado de trabalho, é para que vocês tenham uma noção de por onde eu começo, né? Eu preciso estudar o quê? Eu preciso aprender o quê para ser valorizado? Né? Então, isso... E aí, muitas vezes, a gente pega o gancho aí das habilidades que a gente tem e que a gente nem lembra que tem. Né? Então, muitas coisas a gente sabe fazer, mas a gente esquece que isso pode ser explorado no mundo profissional. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Exatamente. Né? E agora aí, a gente vai para a nossa primeira enquete, não é isso? A primeira enquete, exatamente. A gente preparou uma enquete para vocês e a gente quer saber o que vocês... Né, os sentimentos aí que vocês têm em relação a essa busca pelo primeiro emprego. Cadê o nosso super ajudante aí? Olha lá. Já está aqui no comentário para vocês. Nessa primeira enquete, ela vai ser liberada, gente. Clique para vocês poderem abrir e vocês vão usar
esse mesmo link para a segunda enquete, ok? Então, não saiam do link. Isso. Ou, no caso aí, se saírem, tem que voltar para o mesmo que vocês responderam, para vocês voltarem para cá também. Porque quem tiver pelo celular vai clicar, vai abrir uma nova página. Então, vão lá, responda essa primeira enquete, voltem para cá, para a gente poder apresentar para vocês os resultados dessa primeira pergunta, né, Ana Paula? Exatamente. O link já está aí nos comentários, no chat, é só clicar e vocês vão ver qual é a pergunta. E a gente está aqui ansiosa para ver as respostas. Olha lá, o pessoal respondendo. Olha só. A primeira pergunta é aí, ó. Quais os sentimentos em relação à busca pelo primeiro emprego? Cliquem aqui nos comentários, tem o link para vocês poderem acessar. E vocês podem marcar quantas alternativas vocês quiserem, tá? Não precisa marcar só uma, não. Isso, muito bom. Olha aí que interessante, Aninha. Ansiedade, né? Olha só. Mas a ansiedade e a esperança... Tá junto ali, olha. Isso é importante. Né? É um sentimento tenso, né? Que é um pouco da ansiedade, mas a esperança é um sentimento super positivo, que vem trazendo ânimo, né? Que desperta a vontade de fazer o negócio acontecer. Sim. E é bem também importante ressaltar que a ansiedade, no estudo da ansiedade, aqui enquanto vocês também terminam de responder, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, né, é declarado, isso são pesquisas que é autodeclarativo, né? Então, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 90% da população, na última pesquisa, o ano passado, declarou que são pessoas são ansiosas. Então, é o país mais ansioso do mundo. Então, a ansiedade está muito presente também nessa situação da busca pelo primeiro emprego. Uhum. E ela aparece aqui também, mostrando esse processo de ansiedade. Isso. E a gente vê também que o nervosismo, né? O nervosismo até transmite muito, está muito relacionado com você se sentir despreparado, né? Porque a ansiedade vem muito com é um novo, como é que vai ser? Mas o nervosismo, ele se associa ao sentimento de despreparo, né? Então, por eu saber que eu não tenho experiência, talvez eu fique mais nervosa, porque eu preciso conquistar aquele emprego, mas eu sei que tem algumas coisas que eu ainda não sei, que eu ainda não tenho conhecimento. E isso junta aí com o nervosismo e a insegurança, que foram os não negativos, mas os pontos mais relevantes para esse lado, né, do desgaste, né, do emocional. Exatamente. Muito legal. Todo mundo respondeu já? Ainda tem alguém pensando aí? Acho que conseguimos contemplar, Ana, para o pessoal responder aqui também. Que ótimo. Muito legal. E aí, não saiam dessa tela, que a gente vai fazer uma outra pergunta daqui a pouco, mas uma outra questão que a gente vê das dificuldades, né? A gente sabe que as dificuldades para todo mundo, a pandemia principalmente trouxe dificuldades emocionais para todos nós, de ficar em casa, dificuldades para quem estava estudando, que precisou se adaptar ao momento de estudar online, muitas vezes lidar com as dificuldades de não ter os recursos adequados, não ter uma boa internet, ou não ter um aparelho, um celular, ou um computador que pudesse permitir isso. Então, a gente vê que existem alguns ofensores, algumas coisas que prejudicaram muito a gente nessa pandemia. Foi 1 ano e 8 meses aí que a gente teve que lidar com esse cenário, né? E as pessoas e as empresas passaram por dificuldade. Muitas empresas quebraram, muitas empresas não tiveram condições de honrar seus compromissos, de pagar salário. E aí a gente vai para a nossa próxima pergunta, que é você, enquanto jovem que está procurando o primeiro emprego. Qual é cadê a nossa pergunta aí que a gente tinha colocado? Já vai aparecer, já vai trocar. Enquanto isso, Aninha, só vou colocar aqui... As dificuldades. Isso. A Dailza colocou um comentário aqui, e é muito pertinente também a Dailza. O interessante é que por trás dessa ansiedade advém vários outros sentimentos.
E aí, o quanto isso influencia, Dailza, no processo de autoconfiança, para eu ter uma boa apresentação daquilo que eu tenho do meu melhor, mas por situações desses sentimentos que estão por trás, né, da própria ansiedade, como você está trazendo, influencia diretamente na minha performance, na minha boa performance. Excelente, Dailza. Exatamente. E aí a nossa próxima pergunta é essa: quais as dificuldades que você acha que vai encontrar ou que já está encontrando? Olha só. Quer saber um pouquinho aí de vocês, antes da Aninha começar a falar das emoções. Boa noite, Claudenise. Seja muito bem-vinda. Exatamente, né? Ansiedade, quando é bom, ela tem um ponto importante que move a gente, mas quando ela está num desequilíbrio, ela dá uma desregulada na nossa tomada de decisão. E é sobre isso que daqui a pouco a gente vai falar também. Isso. E olha aí as dificuldades, Aninha. Campeã foi lá, não se sente qualificado, né? Seguido não ter experiência. E aí são coisas diferentes, né? A gente questionou muito quando a gente foi criar essas alternativas. O não me sentir qualificado é não achar que eu tenho o preparo, a formação, muitas vezes a formação técnica para fazer determinada atividade. E não ter experiência é você não ter colocado em prática ainda esse conhecimento que você adquiriu, né? A gente estuda, aprende determinadas coisas, mas se a gente não pratica, a experiência não vem. Então, são coisas diferentes aí. Sim. E muito interessante. E muito, muito interessante saber, não sei preparar um bom currículo. Olha que interessante. A gente vai poder ajudar vocês também com o Eu Posso, né, Ana? A gente vai poder fazer algumas coisas aí. Com certeza. O não tem um bom currículo, tá, eu acho que está muito relacionado a não ter experiência. Né? Então, quando você acha que quando você não tem a experiência, naturalmente você acha que não tem um bom currículo. Mas a gente vai falar de algumas coisas agora que muitas vezes a gente não se atenta a coisas que a gente sabe fazer e que a gente pode explorar na procura pelo primeiro emprego. Isso mesmo, inclusive ali, né? Não conheço meus pontos fortes, né? Os meus potenciais. Isso. Potenciais que podem estar desconhecidos e que a gente não precisa ir tão longe, que a gente pode olhar para a gente aquilo que a gente tem ali de melhor, habilidades que são, inclusive, do dia a dia e que vão trazer sistematizações para as nossas experiências. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Então, nós temos aqui os pontos maiores, né? Com 8 votações, não me sinto qualificado. Depois, não tem experiência, que acho que conversa muito com isso. Está bem relacionado. O não tenho rede de contatos, que aí a gente também pode trazer num bate-papo aqui como que a gente cria essa rede de contatos de uma forma em que a gente possa se apresentar, possa também fazer o nosso marketing pessoal de uma forma saudável para a gente, também para o outro, na forma de se comunicar. Isso. Excelente. Muito bom. E os demais, que aí vai com uma numeração um pouco menor, mas que é muito significativo para esse nosso primeiro encontro, para mapear, né? A nossa intencionalidade também aqui, gente, é mapear para a gente falar, puxa, então aqui a gente precisa colocar prioridade para trazer para vocês no projeto Eu Posso. E aí a gente tocar aqui importantes partilhas com vocês. Muito bom. E, Aninha, em relação às emoções, como é que a gente ajuda esse pessoal aí? Como é que a gente sugere? Você que entende tudo de emoções, inteligência emocional. Olha só, antes de responder a sua pergunta, que a gente falar sobre esse ponto, o Juan colocou aqui: existe uma padronização da exigência de currículo, Ana? Porque parece que cada empresa tem um tipo de requisição diferente nesse aspecto. Tem isso daí também, Ana? Tem uma orientação, né? As empresas, geralmente têm um guia de currículo. A gente começa colocando lá as nossas informações básicas, depois o nosso objetivo. A gente tem que deixar claro o que a gente quer fazer. Muitas vezes a gente coloca que aceita qualquer coisa. E aí, quando a gente abre esse leque, seu currículo vai lá meio profundo, porque tipo, essa pessoa não sabe muito o que quer, ou então qualquer coisa não serve. Você tem que ser mais assertivo. Então, muitas vezes, a gente precisa... Eu estou de olho ali em 3 vagas diferentes. Uma é para atendimento ao cliente, a outra é para vendas, a outra é, sei lá, para ser recepcionista. Então, eu tenho que... Para cada currículo, eu tenho que colocar um objetivo, mas que eu tenha diversas versões do currículo. Isso não tem problema, isso é prática do mercado, as pessoas fazem isso.
Porque quando eu mando eu sei que eu estou procurando desesperadamente e eu aceitaria diversas coisas diferentes. Mas para aquela pessoa que está fazendo a seleção, é importante que ela saiba aquele currículo para que aquela pessoa quer. E se você sabe que aquela vaga é uma vaga de atendimento ao cliente, você pode colocar lá que o seu objetivo é trabalhar com atendimento ao cliente. Se você é uma pessoa comunicativa e tem esse perfil, não tem problema nenhum. E aí amanhã você encontrou uma outra vaga que é para vendas, não tem problema nenhum. Você vai lá e faz uma nova versão do seu currículo e coloca que agora você quer para vendas. E para aquela empresa você entrega aquele currículo. Isso aumenta as chances. É melhor do que você deixar um currículo em aberto ou colocar, já vi algumas pessoas colocar qualquer posição dentro da sua empresa. Não é recomendado, porque esse currículo acaba indo, fica meio de lado, a pessoa não dá muita importância, né? Depois de colocar isso, a gente sabe que quem está procurando o primeiro emprego não tem tanta experiência, não vai ter, mas você pode colocar quais são as suas habilidades, o que eu sei fazer, o que eu faço bem. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Muito bom, Ana. E aí, somado a essa questão do currículo, como que a gente pode lidar com as emoções nessa busca do primeiro emprego? E aí eu trago para vocês aqui, que é algo que eu gosto muito de estudar, e nós da O Que Nos Une também gostamos muito, né, de poder pensar nas emoções e como que elas refletem na gente. Aí eu vou pedir para o Juan colocar aqui, trocar o slide para a gente e colocar naquele slide da neurociência, para eu começar com esse aspecto. Olha, tem uma pergunta aqui da Algisa: qual o papel da escola na construção do projeto de vida dos adolescentes e jovens que estão se formando no ano 2021, visto que eles estão se formando em um cenário totalmente atípico? Sim, sim. Nossa, excelente pergunta. O quanto, Adailza, o projeto de vida, ele é algo de diferencial para a escola poder potencializar com jovens. Enquanto a escola continuar, né, vivendo situações lá do século XIX, em pleno século XXI, a gente não vai conseguir construir um cenário diferente para esses jovens. Então, a escola tem um papel fundamental, porque nós, né, eu falo porque também trabalho, nasci, né, no aspecto da minha profissão na escola, como professora, como orientadora, mediadora também, o quanto nós, educadores, precisamos, né, fomentar um projeto de vida para esses adolescentes, para esses jovens, para eles poderem compreender esses cenários que eles estão aí também vivendo, ou pela falta de experiência, como a Ana colocou, pelas oportunidades que não puderam acontecer, ou pela própria insegurança emocional. Então, a escola tem um papel muito importante. E aí eu coloco, enquanto a escola não valorizar e não colocar como prioridade esse papel de fomentar, de construir esse projeto de vida, a gente não está dando as condições que a gente poderia dar, pelo potencial que a escola tem. Então, isso é muito importante. E aí, pensando nessa construção de projeto de vida, inclusive, como que as nossas emoções, elas estão aí o tempo todo com a gente. Quando a gente fala assim, eu vou ter uma tomada de decisão mais racional, não vou misturar emoção. Isso não existe. O que a gente acaba fazendo a gente coloca a emoção num outro lugar, porque ela se transformou num sentimento, ou seja, num processo mais consciente nosso, para a gente tomar uma decisão mais assertiva. Mas não significa que não tinha emoção envolvida, que a gente consegue separar. Fica aí emoção. É que a gente passa por um processo de autoconsciência, um processo de maior consciência. E aí, por isso que essa frase é muito importante e faz muito sentido aqui para a gente também. Que nós somos seres emocionais, antes de sermos seres sociais. A nossa parte primeira de desenvolvimento é o nosso sistema límbico, que é uma parte aí muito importante da gente poder reagir à situação, da gente poder sobreviver, da gente falar, puxa, daqui me dá medo, por quê? Porque isso daqui eu crio uma certa tristeza diante de uma situação. Então, o nosso processamento interno, mais, eu diria assim, primitivo, como alguns neurocientistas utilizam, ou mais ali, né, inconsciente, é o nosso sistema 1, chamado de sistema 1. Vou usar esse nome que fica mais fácil para a gente poder olhar aqui. Então, esse sistema 1 é o desenvolvimento do ser humano, principalmente, né? De todos os outros seres vivos, inclusive pensando em mamíferos, principalmente, né? Que é esse sistema relacionado ao nosso
a nossa relação, a nossa situação de sobrevivência. Então, as nossas emoções nós não controlamos. E aí vem um ponto importante, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente fala assim, eu vou controlar minha emoção, eu vou trazer mais consciência para aquilo que eu estou sentindo, porque a gente não controla a emoção. A emoção é o nosso palco do corpo. Quando a gente vê algo que a gente fica assustado, a gente automaticamente, às vezes, arregala o olho. É o nosso processo mais automático. E aí isso não tem problema. A grande questão é como que eu faço para levar inteligência às minhas emoções? Como que eu sentindo algo, se eu sei que eu fico nervosa ou nervoso, quando eu vou falar com uma pessoa que é desconhecida, como numa entrevista, como que eu posso me preparar para isso? Como que eu posso mais estar presente do que pensar numa situação mais futura que vai me gerar uma ansiedade maior? Então, esses processos, eles são possíveis porque a gente tem o famoso sistema 2, que é o outro sistema que é o nosso córtex pré-frontal, que é exatamente essa região mais evoluída do nosso sistema nervoso central, que é o sistema relacionado às nossas habilidades autorreguladoras, às nossas habilidades de planejamento. E aí, o que a gente aqui que vem estudando inteligência emocional, também desenvolvendo em projetos como o próprio Vesivoz, que tem jovens aqui do Vesivoz também com a gente, é a gente desenvolver esse processo de autoconhecimento. Tudo começa, gente, pelo processo de autoconhecimento. Deixa eu me perceber, né, Ana Paula? Deixa eu entender como que eu funciono. Como que eu funciono quando eu estou numa situação de uma conversa difícil? Como que eu funciono numa situação quando me perguntam algo que eu não estava tão preparado para responder? E isso tem como a gente desenvolver, tem como a gente se preparar. E aí eu trago essa imagem para vocês, né, que a gente está partilhando aqui, para a gente falar, puxa, então tem momentos que eu consigo administrar melhor as minhas emoções? Sim, porque eu transformo essas emoções em sentimento. E uma emoção, por exemplo, a ansiedade, que ela estava muito presente aqui, como a Dailza, inclusive, colocou num comentário, ela não é só formada de ansiedade. A ansiedade tem por trás um medo, a questão de uma situação que eu não conheço, o estranhamento, me gera uma insegurança, como a Ana Paula disse, e essa insegurança me gera uma situação de medo, que isso intensificado leva para um processo mais ansioso, que é essa situação do futuro. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Esse IC tão excessivo, ele desequilibra o nosso processo consciente, que é esse sistema 2. E aí, é como se nós sofrêssemos, e isso acontece mesmo, um sequestro emocional. Essa nossa região, que é como se fosse uma amígdala, é chamada de amígdala cerebral, bem onde está escrito sistema 1 aí, é onde acontece um sequestro emocional. Sabe quando alguma coisa acontece com você, você não sabe muito bem, você sai da sua consciência, você sai do seu processo consciente, porque a emoção, ela está te dominando. E a grande questão da inteligência emocional, que nós vamos trabalhar em outros encontros, aqui é só uma degustação do que a gente quer associar para vocês, dessa busca do primeiro emprego, essas sensações que a gente tem, é o quanto nós podemos trabalhar isso. Por meio da resiliência, por meio do reconhecimento, né, da consciência emocional. E como o nosso organismo, porque cada organismo funciona de um jeito, não dá para padronizar. Toda vez que você tiver medo, você faz isso. Toda vez que você se sentir ansioso, você faz isso. Não dá, não tem receita. Porém, tem algo muito mais interessante, que é a gente se conhecer mais. É a gente, né, ter esse interesse genuíno da gente falar, puxa, como que eu estou funcionando nessas situações? E é isso que a gente vai trabalhar em outros momentos. Juan, vou pedir para você... Aí, ótimo! Por meio dessas conexões de levar inteligência às nossas emoções, é que a gente vai começar a tomar decisões que sejam diferentes. Por que a gente fala, puxa, como que eu posso tomar uma decisão que não é ação-reação? Porque ação-reação, gente, é o nosso sistema 1 lá. Teve uma situação, eu reagi. É igual, por exemplo, um animal quando ele está em perigo. Se ele está em perigo, ele vai ou lutar ou vai fugir. A gente também faz isso. Sim. E aí eu quero que vocês pensem o quanto nessas tomadas de decisão vocês estão lutando ou estão fugindo.
Será que eu estou lutando, fazendo a mesma coisa ali, né? Brigando, não conseguindo compreender o outro, compreender a situação? Ou eu estou o tempo todo fugindo? Ah, não é para mim, isso daqui não é para mim. Ai, não, a minha condição é essa, isso daqui não é para mim. E eu estou fugindo da situação. E para a gente tomar decisões que sejam mais assertivas e responsáveis para a gente, nós precisamos trabalhar mais e desenvolver mais o nosso sistema 2. E isso é muito possível, porque tem a ver com funções executivas. E o que é esse nome estranho, né, Ana? Vocês podem estar perguntando. É função que vai fazer com que a gente execute melhor a nossa habilidade. Então, planejamento. Quanto é importante planejamento? Construir uma meta. Como que eu construo uma meta? Por meio do sistema 2, não é no automático. Se eu estou no automático, gente, a gente nem percebe. A gente chega, às vezes, no lugar, não é, Ana Paula? Se a gente está, às vezes, no automático, você fala, nossa, como eu cheguei aqui? É aquela sensação que você faz aquele mesmo caminho sempre. E o resultado vai ser o mesmo. Por quê? Você está usando os mesmos recursos. Você está usando os mesmos repertórios. E aí eu volto para um ponto importante que a Ana Paula trouxe no começo, que é quando a gente amplia o nosso repertório, a gente vai saber mais, a gente lê coisas diferentes, a gente lê vários elementos, seja gibi, revista, jornal, leituras que vão ampliar o repertório, faz com que a nossa trajetória, a nossa tomada de decisão seja diferente. E aí é um ponto importante, que aí eu vou chamar a Ana, exatamente para também dar continuidade com essa conversa, que por onde então como é que a gente vai começar, Ana, a se preparar? Por onde começar a se preparar? Que tem a ver com essa imagem, né? Por onde a gente vai aí, Ana? Uhum. A gente pegando esse gancho que a Aninha falou, do autoconhecimento, né? A gente sabe, todos nós temos qualidades, todos nós somos bons em alguma coisa. Então, na fase que você está lá se preparando para fazer o seu currículo, né? A gente falou lá dos dados, do objetivo, de ter o que você coloca quando você não tem experiência. Essa parte do autoconhecimento ela é muito importante, porque eu tenho qualidades. Vocês já pararam para pensar quais são as qualidades, o que vocês fazem bem? E a gente pega lá o gancho do que colocaram, que os chefes, né, que os gestores colocaram como importante no funcionário. A responsabilidade. Será que a sua mãe saía para trabalhar, deixava você cuidando dos seus irmãos? Isso não é um sinônimo de que você é uma pessoa responsável? Será que você não pode explorar isso na entrevista? Você pode colocar no seu currículo que você não tem experiência, mas você coloca lá quais são as suas qualidades e suas habilidades. Então, minhas qualidades eu sou uma pessoa responsável. E na entrevista, quando a pessoa pergunta para você, o que faz você se achar uma pessoa responsável? Você pode dar esse exemplo. A minha mãe saía para trabalhar e eu ficava cuidando da casa e dos meus irmãos pequenos. Então, eu era responsável por levar e buscar na escola. Isso é um indicador, né? Isso é uma demonstração grande que você é uma pessoa responsável, que a sua mãe ia trabalhar e ficava tranquila que você estava lá cuidando. Uma outra coisa que as empresas valorizam muito, organização. Sabe que eu sou uma pessoa organizada? Eu organizo o meu quarto, as minhas roupas, os meus livros, eu sei onde estão as coisas. Se eu sou assim, se eu faço isso perfeitamente, eu me considero uma pessoa organizada, eu posso usar isso a meu favor. Né? Então, esse autoconhecimento da gente olhar para dentro da gente e tentar buscar o que a gente faz bem, né? Ser comunicativo. Eu sou uma pessoa super comunicativa. Isso é um ponto muito positivo. Se você vai trabalhar com gente, com atendimento ao cliente, com vendas, você falar, colocar no seu currículo lá quais são as suas qualidades, suas habilidades, você colocar que você se comunica bem, é um diferencial muito grande. Né? Inclusive, a iniciativa também, né, Ana? Por exemplo, essas situações do dia a dia, olha, eu tomei uma iniciativa assim, e a iniciativa é uma das competências e habilidades que estão lá nos estudos do Fórum Mundial para 2025. Isso. Então, a iniciativa é um ponto que a gente pode ver no dia a dia. Olha, eu tomei uma iniciativa para fazer isso, eu fiz isso. São elementos reais, né, Ana? Que é uma diferença de quando a gente vai trazendo essas habilidades que às vezes estão escondidas. Exatamente. Então, ser paciente também é uma questão, né? Eu sou uma pessoa paciente. Eu ficava cuidando da minha irmã que chorava o tempo inteiro. Ou eu ficava cuidando dos clientes lá da quitanda do meu pai. E então, tinha muita gente estressada. Então, assim, buscar dentro de você quais são essas suas qualidades. Então, eu vou deixar para vocês um dever de casa, que é vocês fazerem esse processo de autoconhecimento e identificar o que vocês podem levar
de positivo, né, desse autoconhecimento para uma entrevista de emprego ou colocar no seu currículo isso daí. Porque não tem problema nenhum a gente não ter experiência, né? Todo mundo passou por isso na vida, todo mundo procurou emprego pela primeira vez um dia, né? E a gente saber pegar essas informações, essas habilidades e transformar isso num ponto positivo para a gente, né? E saber que você fazendo isso, você já vai sair na frente de muita gente. Porque tem muita gente que não vai conseguir fazer isso, que não sabe que precisa fazer isso. Então, para vocês que estão aqui ouvindo a gente, fazer esse trabalho de autoconhecimento para usar essas informações já vai ser um grande passo na busca pelo primeiro emprego. Tá? E uma outra questão que eu queria trazer, a gente já está caminhando aí para o final, né, Ana? Sobre as armadilhas. Esse ponto é muito importante. Eu ia falar, as armadilhas são necessárias, né? Para a gente sair daquele automático, né, gente? Então, às vezes a gente acha que, tipo, eu quero ser engenheiro, mas eu consegui um emprego de caixa no supermercado. O meu sonho de ser engenheiro não vai dar para ser realizado. Será que não vai dar? Por que não vai dar? O seu primeiro emprego não é o seu único emprego. Você tem que pensar que aquele emprego é um emprego que vai te dar uma experiência para você começar. Mas não deixem que essa mudança repentina de rota, tipo, de repente você não consegue já encontrar um emprego numa construtora para você ir aprendendo do começo, você precisou para pagar os seus estudos ou ajudar com as despesas da casa, você precisou de um outro emprego, não deixe que essa situação impeça você de buscar seus sonhos, porque é possível, só precisa fazer um plano, né? A gente pode começar isso, a gente vai ter outras lives para falar desse assunto, né? De como que a gente planeja esse futuro, o que a gente quer. Então, primeira coisa é ter essa autoconsciência, saber quais são essas qualidades. Depois vocês vão precisar definir o que você quer para a sua vida, para a gente poder ajudar. Como que a gente vai buscar, né, esse plano? Então, a armadilha que eu falo é não deixar com que eu consegui aquele emprego, eu estou recebendo aquele valor ali, que para mim não era o que eu esperava, não era o que eu queria, e eu vou deixar, porque foi o que eu consegui. Sim. Não cair na armadilha de achar que não é possível continuar. E o primeiro emprego é somente isso, o primeiro emprego. Podem vir muitos outros. E aí a gente não se permitir entrar numa zona de segurança, de conforto. A zona de segurança ela é importante, né, gente? Ninguém falar que vamos viver o tempo todo numa zona instável. Porque a gente vive num mundo muito instável, muito de mudanças rápidas. Mas a zona de conforto faz com que a gente se acomode ali e a gente acampe naquela situação. Puxa, eu não posso mais? É isso que você está trazendo, né, Ana? Não, peraí. Ok, foi importante até esse momento, mas eu tenho outros desejos, outros sonhos, outros projetos de vida. Inclusive. Aquela é só uma etapa que eu vou passar, porque eu preciso passar por aquela etapa naquele momento, né? Mas qual é o plano para depois disso? Eu preciso me programar para saber que aquilo vai ser uma coisa temporária que vai me ajudar e que vai ser importante naquele momento. E não desperdiçar a oportunidade de aprender naquele emprego que você pode ser que não esteja gostando, que não era o ideal. Mas todo lugar que a gente está, a gente tem que aprender. Aprender como lidar com o chefe, como lidar com os clientes, como lidar com os colegas de trabalho, como arrumar os produtos numa loja. Isso tudo é aprendizado. E uma hora isso vai ser útil. Então, nada de falar assim, eu não aprendo nada aqui. Não tem essa. Olha direitinho que sempre vai ter alguma coisa para aprender, né? Então, acho que não desperdiçar essa chance, por mais que não seja o emprego dos sonhos, o emprego ideal, é um começo. E você vai poder colocar lá no seu currículo que você teve uma experiência. E um outro ponto importante é que experiência não é só essa experiência com carteira assinada. Muitas coisas que a gente faz, de fazer bolo para vender, de fazer doce, né, de fazer congelado, tudo que a gente faz de ensinar informática para um idoso, para uma criança, tudo isso é uma experiência. E conta como ponto positivo numa entrevista, colocar no currículo, por mais que não seja nada que foi registrado. Então, se você é bom em alguma coisa, você tem alguma habilidade, pensa como é que você pode explorar isso, como você pode transformar isso numa coisa positiva, né? Para que o entrevistador ou a empresa que está contratando veja nisso uma qualidade, uma coisa que pode ajudar a empresa. E que é um potencial importante que você tem aí com você, e aí você vai revelar isso para você também.
né? Ana, tem 2 pontos aqui importantes que passaram aqui para a gente nas mensagens. Uma é do Enzo, agradecer o Enzo também aqui, que ele falou que ele tem quase 18 anos e essa live está demais aí. Muito obrigada, Enzo Mota de Amaral. E aí ele também trouxe um comentário aqui, uma pergunta. Vocês acham que o novo ensino médio pode ajudar mais os jovens a escolher uma área mais facilmente? Olha, Enzo, essa pergunta ela é bem interessante. A gente pode até fazer um bate-papo sobre isso, sobre o novo ensino médio. Eu vejo que se for bem estruturado, se tiver as intencionalidades de poder oferecer essas experiências diferentes, focar em algumas áreas, ter uma autonomia para vocês jovens, né? Poderem ter umas escolhas que sejam mais interessantes, eu acredito que vai ser bem interessante, vai ser bem positivo. Mas depende de todos os aspectos relacionados à intencionalidade, ao desenvolvimento desse projeto do novo ensino médio. Mas é um tema bem interessante, Enzo. Grata por trazer aqui também. A Claudenise também trouxe aqui, os jovens de hoje são privilegiados pelos inúmeros canais de informações. Quero parabenizar o trabalho de vocês, que ótimo. Isso é muito bom, né, Claudenise? Essas possibilidades desses canais de informações, de formações, de conhecimentos. E é muito isso que a gente quer aqui com Eu Posso, né, Aninha? Isso. É que vocês possam mesmo, né? Que todos nós possamos fazer um mundo melhor, né? E aí a gente tem lá aquela nossa última atividade, né, Ana? Vamos lá? Tem mais uma atividade, vai ter mais um link aí nos comentários para vocês acessarem. E a gente quer saber... Cadê, Juan? Põe aí o nosso... E depois a gente vai para os 2 últimos comentários também, da Sirlene, que também está aqui, do Antônio, que também deixou aqui uma pergunta, tá, gente? A gente já vai para vocês. Ana, eu acho que talvez não dê tempo da gente responder tudo, mas eu tive uma ideia aqui agora, não sei o que você acha. Opa. A gente pode fazer depois um podcast sobre esse assunto e aí a gente responde todas essas perguntas que todo mundo falou. Sim, e a gente divulga. Com certeza, ótima ideia, ótima ideia. Vamos lá para a nossa última pergunta. Como você está saindo desse encontro? Respondam agora aí no novo link para vocês, tá? Não é o mesmo agora é um novo link que está aqui nos comentários. Conta para a gente como vocês estão saindo desse encontro. Olha lá. Olha. Esperançoso, motivado, informado, entusiasmada, inspirado, mais confiante. Muito legal. Isso mostra que os nossos objetivos estão sendo atingidos também, né, Ana Paula? Isso. E quando eu posso desenvolver mais a minha motivação, estar mais informado, me inspirar, me entusiasmar, estar mais confiante, é processo de autoconfiança, ter esperança, a gente pode mais. E aí a gente cumpre com a nossa missão, com o nosso objetivo. Muito legal. E aí a gente... para vocês, quem quiser saber, receber o link das próximas lives, gente, o que eu tinha falado... Lá no nosso site da Academia Workarea tem uma parte de Fale Conosco. Vocês podem preencher lá e mandar o e-mail, que a gente pega esse e-mail e a gente divulga, manda o link para vocês com a programação do que vai ser, quais são os temas. Assim vocês conseguem compartilhar com outras pessoas também. Isso mesmo, gente. Entrem aí no nosso canal, quem ainda não conhece ao que nos une, a Orquiária, entra lá para conhecer mais, a gente abastece de conteúdos de qualidade, com responsabilidade também social, que é uma das nossas missões. Deem uma olhada lá no nosso blog da Academia Orquiária, tem um artigo sobre essa questão de habilidades para colocar no currículo. Eu acho que é muito rico aquela informação, dá para dar uma boa ajuda em como levantar essas qualidades que a gente tem, que a gente nem percebe. Bom? Muito obrigada, gente. A Serlene colocou aqui que com inteligência emocional é possível lidar com nossos medos, ansiedade, pânico de forma mais madura, sensata e chegar a resultados excelentes. É isso mesmo. É somar
essas habilidades técnicas com o processo de inteligência emocional, e a gente vai chegar a outros resultados. Muito bom, muito incrível aí esse Foi movimento incrível. com vocês. Ana, agradeço muito a sua presença, o seu envolvimento com a gente aqui o tempo todo. A gente também tem a possibilidade de estar com vocês na Orquiária. Sim, Nessa vai ser um prazer. Muito obrigada. Obrigada, Juan, por toda a organização, a Luana, a Bárbara também, a cada uma e cada um que foi aqui também movimentando esse nosso grande encontro. Muito obrigada, e com certeza teremos mais. Vamos ter o segundo encontro. O segundo encontro. Dia, já pode dizer? Pode. Dia 17 de novembro, e a gente vai falar sobre projeto de vida. Vamos levantar essa ideia aí da gente desenhar juntos um projeto de vida. Isso mesmo, gente. Dia 17 de novembro, esperamos vocês para a gente poder falar sobre esse assunto tão importante aí. Obrigada a todos, um bom descanso e nos encontramos logo mais aí também. Obrigada, Ana. Gente. Obrigada, gente. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.